iniciando a nossa rodada, nosso bate-papo. Queria te agradecer, Edu, por bater esse papo com a gente. Acho que esse tempo de pandemia aguçou aqui novas formas de comunicação e a gente entende que a gente tem um bem muito precioso aqui na Wide, que são os nossos clientes, e conversar um pouquinho e entender os momentos aí que cada um está passando é super importante. A gente entende que, apesar das peculiaridades de cada negócio, o desafio é o mesmo, né? Comunicar. E aí a comunicação interna tem um grande papel nesse momento. Então, queria te agradecer e pedir para que você se apresente, para que você conte um pouquinho sobre a Mondelez. E já puxando aí a primeira pergunta que a gente queria fazer para você, é para você contar um pouco como foi esse momento inicial do Covid, qual foi a primeira estratégia que vocês adotaram por aí. Não, legal, obrigado pela oportunidade. É um prazer a gente poder trocar ideias aqui também. Em tempos de incerteza, de grandes aprendizados, acho que o que a gente puder colaborar, enfim, contem com a Mondelez. A Mondelez é uma multinacional americana, presente em mais de 80 países. O nome dela, para muitos, pode não ser tão famoso, né? Mondelez International, mas as marcas que chegam até o consumidor certamente são. Marcas icônicas e centenárias como Lacta, Tang, Oreo, né? Biscoito favorito do mundo, são todas do portfólio da Mondelez. Eu me chamo Eduardo Cavalcante, eu trabalho na área de assuntos corporativos, liderando a agenda de comunicação corporativa, que inclui a parte de digital, social media da marca Mondelez, da marca corporativa Mondelez, né? A comunicação externa e a comunicação interna, que é um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. A Mondelez tem dois parques industriais no Brasil, um fica no Paraná. Eu digo parques industriais porque é um ambiente com várias fábricas, né? São parques fabris. Um em Curitiba, no Paraná, e outro em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. No sul a gente faz a gente faz chocolates, balas e gomas, queijo e bebidas em pó. E no Nordeste, chocolates também e biscoitos. E também temos centros de distribuição espalhados pelo Brasil, é uma estrutura bastante robusta para que de norte a sul você, mesmo em tempo de pandemia, consiga desfrutar o seu Lacta, o seu biscoito, o seu suco sobremesa preferido. A gente continua operando com o consumidor. Sobre a sua pergunta, acho que não foi nenhuma primeira estratégia revista, né? Acho que a gente pode dizer uma revisão de estratégia, né? No total, no todo. Porque não vou dizer que foi de um dia para o outro, né? Até porque por ser uma multinacional e ter começado na China primeiro, e a Mondelez ter unidade na China, a gente se conectou com nossos colegas de outros países também para pegar aprendizados e se preparar, né? Então, em termos de continuidade da operação, negócios, matéria-prima, né? Então, a companhia segue operando. Mas em termos de comunicação, se você pensar com frieza, uma outra agenda, um outro tema ganhou uma importância que não tinha até então. Então, o que a gente vinha comunicando, embora relevante, embora conectado à estratégia, para os anseios do empregado, do colaborador, né, direto ou indireto da Mondelez, a pergunta passou a ser outra, né? E nem todos tinham a resposta. E acho que a gente não tem algumas ainda, porque não dá para comparar com um período recente em nada do que a gente já tenha vivido. Então, foi o momento de você sentar mesmo, entender se a nossa estratégia ainda fazia sentido, né, de comunicação interna, revisar o que a gente fala e como a gente fala. Então, por exemplo, a gente estava chegando com facilidade a todos os públicos da companhia. A Mondelez tem colegas, né, distribuídos em escritórios, em fábricas, em centros de distribuição, né, e no campo. Será que a gente estava sendo eficiente com todos esses públicos? Ou no dia a dia a gente tinha mais facilidade de acesso a um só? A gente teve que pensar os meios de acesso aos canais de distribuição, somados às iniciativas que a companhia estava tomando de prevenção à saúde, né? Então, por exemplo, quem pôde trabalhar em home office, passou a trabalhar em home office. Então, alguns veículos de comunicação que estavam em escritórios passaram a não ter mais sentido, porque eles estão desligados, né? O público do campo passou a ter algumas medidas preventivas. O público de grupo de risco foi afastado, né? Quem pôde ser afastado já foi afastado, né? Por idade, por imunodeficiência, enfim, por outros motivos.
Então, casando com a estratégia de negócio e o que o negócio precisava contar a seus empregados também, a gente fez esse plug, né? Essa conexão da comunicação interna. Então, eu poderia dar alguns exemplos aqui de o formato da comunicação, a velocidade da comunicação, o tom, né? E até a forma de contação de histórias a gente mudou. Não era mais tanto a empresa falando, óbvio que para os temas primordiais, que a gente ia passar a fazer, os temas de segurança, todos vinham do tom da empresa. Agora, o que cada um estava fazendo, as dúvidas que um colega tinha eram as mesmas do outro colega. Então, a gente colocou em muito mais destaque, em exposição, dá para resumir em protagonismo, né? Os times. Então, a gente cruzou muitas informações de pessoas que nunca se falavam antes. Então, por exemplo, pela comunicação interna, a gente passou a dar visibilidade ao que a fábrica estava dizendo pelos colegas na linha, num diálogo direto com os colegas que estavam no campo, né? A gente produz aqui o produto para que você, no ponto de venda, continue abastecendo e não falte produto para o consumidor. E o promotor, o vendedor, por sua vez, dando um recado para a equipe de fábrica também. Então, essa troca, essa visibilidade, é um segmento super importante, alimentos, né? A gente não pode parar. A gente tem que tomar uma série de medidas protetivas e manter o colega informado sobre o que a companhia está fazendo, sobre o que cada um está fazendo, porque isso tem um fator de engajamento fantástico, né? Sem falar que você tem o aspecto da transparência, da veracidade, a credibilidade em um momento como esse, é muito importante. Nada melhor que o colega do dia a dia mesmo, dando o recado, falando o que está fazendo, o que ele pensa sobre o tema, as preocupações dele, né? A gente inaugurou um novo canal de comunicação, a gente expandiu um canal de comunicação, uma rede social interna, para que eles trouxessem exemplos, fotos do que estão vendo, as pessoas elogiando o trabalho de execução, elogiando o trabalho da fábrica. Então, o reconhecimento também foi um elemento fundamental nessa conexão, nesse engajamento e nesse compartilhamento de informações em tempos de Covid. Isso vai ficar. Dificilmente, acho que no novo normal, a gente está lendo muitos cenários do novo normal, né? Muitas coisas vão ficar, não creio eu que vão ser temporárias. E para a comunicação interna, esses aprendizados que a gente teve no início, na onda 1, pelo menos, vão ficar. Então, a gente está estudando, então não tem uma primeira estratégia. A gente teve a estratégia adaptada, que agora a gente está continuando essa adaptação e ajuste para entender o que vai ficar e o que a gente vai precisar transformar uma vez que a gente começa a viver um novo normal. Então, é aprendizado da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É muito legal, né, Edu, entender o papel e a força do protagonismo das pessoas nessa história, né? Ouvindo você dizer agora dessa troca, né, entre o público de fábrica, quem está a força de vendas e o escritório, fazer essa troca e essa energia, né, que um acaba alimentando o outro e tal. Isso é muito importante. A gente tem visto mesmo o quanto as pessoas importam nesse cenário, né? Então, valorizar isso e também trazer os canais que permitem esse protagonismo e essa troca é muito legal. Edu, eu queria aproveitar, na verdade, apresentar aqui para todo mundo que está assistindo a gente a Rebeca, que é a redatora, a jornalista que atende a Mondelez, né, aqui dentro da Wide. Então, acaba sendo a nossa ponte entre vocês e está aí super atenta e antenada a tudo que acontece. Então, Beca, fica à vontade para fazer os seus comentários também. Edu, a gente acabou de passar agora pelo momento da Páscoa, né? E aí acaba sendo um momento muito importante para vocês e queria saber como é que foi passar por esse momento tão importante em meio à pandemia e a essa história toda. A Páscoa é um momento bem importante para a Mondelez no Brasil. É um momento que a gente vende, acho que por volta de 20% do total chocolate do ano, 20% a gente vende na Páscoa. Então, é uma data, 20% a 25%. É uma data bastante importante para a gente e que Covid chegou bem no meio de um planejamento, né? A Páscoa é planejada em 18 meses na companhia. Então, agora a gente já está falando de Páscoa do ano que vem, né? E faltando 2 semanas, 3 semanas para a Páscoa, a gente teve toda uma mudança, lojas fechando, lojas de rua, né? Shopping, perdão, fechando. E aí a gente teve que parar e pensar, né? Não dá para encarar uma Páscoa tamanho como uma data perdida. Então, num exemplo, acho que como a gente falou agora há pouco, né, sobre a agilidade, as conexões, todo o time se mobilizou. Foi um movimento bem legal na companhia e um exemplo de agilidade e de trabalho integrado.
né? Porque o que a gente realmente entregou para o consumidor na Páscoa foi planejado em 2 semanas, praticamente. Foi replanejado em 2 semanas, com um vínculo, com uma ênfase muito maior, por exemplo, em e-commerce. E-commerce representava um valor muito pequeno para modelismo no Brasil. A gente está aprendendo, testando algumas iniciativas, e a gente usou desse recurso. Até o brasileiro não está muito acostumado a comprar produtos, alimentos com a natureza do que a Mondelez faz, né? Por comércio eletrônico. Então foi muito interessante, a gente buscou muitas parcerias, muitos aprendizados com empresas, enfim, externas, para entender como a gente poderia fazer o melhor uso dessas ferramentas para a Páscoa. Então, e não só a parte de business, de vendas mesmo, né? Teve todo um trabalho com as lojas abertas, enfim, um trabalho de execução no ponto de venda, essa novidade, uma ênfase maior em e-commerce, até um comparativo, se você comparar a Páscoa desse ano com o do ano passado, o número é quase 700% de aumento na compra. Então, isso já mostra que é uma tendência isso também. Não é a gente teve que aprender e acelerar nesse período, e algo que certamente a companhia vai passar a pensar com mais carinho daqui por diante. Mas o marketing, a campanha, você pode ver influências, não só na Mondelez, mas em várias empresas, de marcas que hoje utilizam mais de um propósito para se comunicar. É cada vez menos o produto em si, mas o serviço que eu posso te oferecer, né? O propósito que eu posso caminhar ao seu lado e levar para a sua vida. E Lacta tem Cada Pedacinho Aproxima como slogan. Durante a Páscoa, a gente trouxe o Cada Pedacinho Aproxima, mesmo estando cada um na sua toca, né? E uma campanha em digital muito bacana, mostrando na voz de avós, pais e mães que a gente está ficando longe agora por um bom motivo, mas que em breve a gente vai se reencontrar, né? E a gente com comunicação, engajando todo o time interno, com imprensa também, porque várias iniciativas que a gente trouxe eram inéditas no mercado, e o mercado tinha interesse em saber mais. A gente anunciou, se eu não me engano, nós fomos a primeira empresa a anunciar uma grande doação para a entidade muito antes da Páscoa, né? E boa parte delas foi entregue antes da data, e depois a gente viu que foi um movimento que várias empresas também anunciaram doações grandes, né? Então, se você olhar todos os setores que a empresa atua, né, foram feitas parcerias muito interessantes com grupos internos da Mondelez que até então não se envolviam com a Páscoa, a empresas externas que nos deram mais agilidade, né? Citei algumas aqui, mas tem outros exemplos de mais inovação, uma parceria com a Uber e lojas americanas. Você podia comprar em algumas cidades o ovo pelo Uber, o motorista ia buscar nas lojas americanas e até em 1 hora estava na sua casa, né? A gente fez uma parceria com a Rappi. Se você indicasse a venda de um ovo para alguém, essa venda se consolidasse, se convertesse, perdão, você ganhava um percentual em cima. Então, a gente testou várias iniciativas que saíram da Páscoa, um case, né? Acho que, como todas as empresas, a gente teve impacto em vendas também, mas dentre os cenários traçados, a gente pode considerar que a Páscoa foi um sucesso. Acho que, e na comunicação interna, para a Páscoa funcionar, a gente trouxe para o destaque da comunicação quem de fato estava fazendo a Páscoa acontecer. Então, como eu mencionei lá no começo, o colega na fábrica que fez o ovo, o colega no ponto de venda que reabastecia a parreira, né, que é a estrutura que a gente usa para os ovos ficarem suspensos nos corredores, mostravam os resultados que eles estavam fazendo, fotos da execução perfeita. Fez um concurso uma eleição da melhor execução no ponto de venda no Brasil todo. Então, os próprios empregados postavam na nossa rede interna, uma votação aberta, escolheu as 5 melhores execuções, e a grande melhor execução, né, que saiu disso. Então, o orgulho de estar fazendo um bom trabalho, o orgulho de estar mantendo a gôndola abastecida com alimentos num momento tão sensível para o Brasil, todos esses elementos, como eu falei, reconhecimento jogou um papel muito importante na Páscoa também. Então, em vendas, em marketing, em comércio eletrônico, em logística, na parte social e no endomarketing, na ação com os empregados, todos os agentes estiveram bem ativos para que a gente fizesse acontecer, entregasse o negócio e expandisse esse conceito de benefício também para as comunidades onde a gente tem unidades próximas, né?